Olá, aos alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Horácio de Matos, professor Rogério. Irei dar continuidade às nossas aulas e estarei passando aqui a revisão do último assunto que eu solicitei a vocês, de Química, e introduzir o novo, certo? O outro assunto. E são assuntos, é o mesmo assunto sobre gases, só que agora a gente vai falar sobre as leis deles, certo? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui e vocês vão desenvolver o resto aí em casa, tá bom? Então acompanhe que a gente vai entender melhor. Bom, último assunto na última aula eu pedi a vocês sobre propriedade dos gases, certo? E a gente viu aí que os gases, essas propriedades que eu procurei explicar, na verdade no exercício, e vocês estudaram aí, vou colocar aqui difusão, foi uma propriedade dos gases, né? A difusão é uma propriedade dos gases que indica que todo gás ele se encontra em movimento, certo? Ou seja, todo gás ele não fica parado, ele sempre tende a tomar todo o volume do material que ele estiver, certo? Então essa é uma propriedade dos gases chamada difusão. A outra propriedade que eu coloquei aí foi a expansibilidade. Que diz essa propriedade dos gases aí, do gás, expansibilidade, tem a ver com energia cinética. Energia cinética e temperatura. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a temperatura de um gás, mais energia ele vai ter. E essa energia cinética, ou seja, energia de movimento, certo? Então a expansibilidade é uma propriedade do gás que indica isso. Quanto maior a temperatura de um gás, quanto mais quente for um gás, mais energia cinética ele vai ter, mais movimento, mais rápido ele vai se movimentar, certo? E a outra propriedade foi a compressibilidade. Tem a ver o seguinte, que todas as moléculas dos gases estão bem afastadas, certo? Umas das outras. Moléculas afastadas. Ou seja, um exemplo, as moléculas de um gás, elas se comportam basicamente nessa estrutura assim, ó, uma bem separada da outra. Então, diferentemente de um líquido, que as moléculas estão bem mais juntas, e de um sólido, que as moléculas estão bem próximas mesmo umas das outras. Então, os gases, ele tem essa característica de ter as moléculas afastadas umas das outras, certo? Então, para a gente continuar hoje a gente vai falar sobre as leis dos gases. Foi o próximo exercício, o estudo que vocês irão fazer aí. Vou só dar uma pincelada aqui, lembrando que o estudo sobre os gases, eles compreendem três grandezas. No caso, pressão. Quando a gente for falar em gás, a gente vai ter que verificar pressão, volume e temperatura, certo? Temperatura. Essas três grandezas aí que irão estabelecer as características dos gases, correto? Ou seja, a pressão, volume e temperatura vão ter alguns casos que um alterará, o outro ficará constante, a gente vai ver agora, e no caso, dois alterarão e um permanece constante. É o que a gente vai ver agora nas leis, né?
que eu vou pedir aí no exercício para vocês, o estudo das leis. Então, essas leis são basicamente três, as leis dos gases. A primeira são transformações isotérmicas, certo? Vou colocar aqui, ó, isotérmicas. Vocês vão ver aí no livro. Essas transformações isotérmicas, elas também irão levar em consideração três variáveis, que são a temperatura, nessa transformação isotérmica, geralmente a temperatura ela é constante. O que significa uma temperatura constante? É uma temperatura que não se altera, certo? Permanece constante, nem sobe, nem desce. Se um gás tem uma temperatura constante e sua pressão é outra grandeza, a pressão desse gás ela aumentar, a outra grandeza, que é o volume, vai diminuir, certo? Então, diminui. Correto? Então, assim, essa é uma transformação isotérmica. Ela diz que o quê? Esse iso quer dizer igual, sem alteração, térmica, temperatura. Então, a temperatura não altera, a temperatura é constante. Nesse caso, a pressão aumentando, o volume diminui, certo? Se a pressão aumentar, o volume diminui. Aí, nesse caso, nós temos uma transformação isotérmica. Nós temos a segunda aqui, que é uma transformação isobárica. Isobárica. Nesse caso, na transformação isobárica, nós vamos ter a pressão que não vai se alterar, certo? Uma pressão constante. Pronto. A pressão não se altera. Iso de igual, bárica de pressão. Uma pressão constante. Nós vamos ter que, se a temperatura ela aumenta, é diretamente proporcional ao volume. No caso, o volume também aumenta, certo? E o contrário, se a temperatura diminui, o volume também diminui. Então, isso é uma transformação isobárica. Vocês vão ver lá no livro também. A pressão é constante, ou seja, não há alteração de pressão, certo? Sobre essas moléculas de gás. Então, se aumentar a temperatura, o volume também aumenta. Se diminuir a temperatura, o volume também diminui. E a terceira transformação seria a isocórica, certo? Isocórica. Aí, no caso, nós vamos ter o volume constante, ou seja, um volume sem alteração. Então, se o volume for constante, isso significa o quê? Que não tem espaço para esse gás expandir, né? Para ele aumentar o seu tamanho, sua quantidade, seu espaço, porque não tem essa capacidade. Aí, se, no caso aí, a temperatura aumentar, vou colocar aqui, se ela aumenta, nesse caso nós vamos ter também um aumento de pressão. A pressão também aumenta. Então é isso. Iso, que é constante, que é igual, córica, que é volume, significa volume. Então, quando existe um volume constante, ou seja, não há espaço para o volume desse gás aumentar, se aumentar a temperatura desse gás e ele não tiver esse espaço para aumentar, a pressão automaticamente sobre ele também aumenta,
certo? Nas paredes do recipiente. Aumenta sobre esse gás. Então, é diretamente proporcional, certo? Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, nesse caso, diminui também a pressão. Então, é basicamente isso aí que eu pedi para vocês estudarem nesse próximo exercício. E citar até alguns exemplos do dia a dia, certo? Então fica essa dica aí para vocês e um abraço e eu espero que vocês consigam assimilar esse assunto.